começando o programa de hoje, eu quero falar sobre a importância da firmeza e como a gente confunde, né, muitas vezes a firmeza com a raiva ou com atitudes bruscas para resolver uma situação. Então eu quero falar um pouco sobre a situação de quando o casal é separado e principalmente o pai, que isso é mais comum de acontecer do que o contrário, mas o contrário também acontece. Então, aqui novamente falando, a gente não toma partido de nada, mas estou dizendo agora um caso específico, que uma pessoa veio dizer que eles estão separados há algum tempo e que agora de uma hora para outra o marido não tem vindo ver a filha e a filha dormiu à noite segurando a foto do pai, né? E ele simplesmente mudou de empresa e a família dele também diz que não sabe direito onde ele está. E ela colocou esse homem na justiça para que ele desse a pensão, porque ela sabe que ele tem que contribuir, né? Então, esses casos são casos bem corriqueiros, bem comuns. E o que uma mãe nesse estado pode fazer? Então, ela falou para mim, olha, Simone, eu dormi, a minha filha está chorando por causa do pai, né? E eu conversei com ele, falei para ele, olha, você está pagando pouco, eu vou ter que te colocar na justiça, se você não contribuir mais, né? E não é que ele não tenha, mas por que ele não está contribuindo? Então, é muito interessante ver que quando a mãe entra em pânico, né? Qual é a melhor atitude? Então, será que é melhor eu tirar da justiça, né? Pelo menos ele vem ver a filha. Vai ver que é por isso, então, que ele se afastou. Porque quando eu coloquei, né, um processo contra ele para fazer o pagamento, né, direitinho, ele então se afastou da menina. Então, a gente quer falar algumas coisas sobre isso, né? E ela falou, a menina estava chorando, eu dormi a noite inteira com ela, chorando também. Eu não sei o que fazer com ela, porque ela chora com a foto do pai, ela está com dó do pai, né? Então, o que eu faço com essa menina? Então, a menina já tem 10 anos, então eu vou falar um pouco a respeito. Bom, primeiro, uma separação sempre tem que terminar com um olhar de respeito pelo outro, de valorização pelo outro. Cada um, quando se separa, tem seus motivos, né? Mas quando a gente consegue tirar esses motivos e consegue olhar para a relação, como foi no começo, como foi o encontro, como foi o namoro, como foi a felicidade do noivado, o dia do casamento, enfim. Quando a gente consegue olhar para o amor que começou tudo isso, né? E a gente, quando termina uma relação, a gente só olha para o que faltou, para a raiva, para aquilo que ainda falta resolver, né? Porque ainda não sou olhada da forma como eu queria, eu também ainda não olho para o outro da forma como ele gostaria. Então, o primeiro movimento, que é um movimento interno nosso, a gente não pode obrigar o outro a fazer isso. Só que como energia não tem barreira, né? Então, a gente se trabalhando energeticamente, a gente emana uma energia diferente, a gente muda a nossa frequência e isso pode mudar a relação com a outra pessoa. Então, a primeira coisa que quem tem mais consciência pode e deve fazer é, primeiro, né, olhar para aquilo que tem valor na relação, para aquilo que ficou de bom. E os filhos, né, são resultado do amor que um dia aconteceu. Olha, mas foi uma noite que a gente saiu, ok, mas aconteceu uma conexão, uma intimidade suficiente, ampla, para que viesse, né, para que o mundo espiritual achasse que aquele momento de união, de conexão íntima e profunda pudesse gerar uma criança, né? Então, quando a gente olha essa criança como algo divino, de uma relação que foi divina, né? Porque tantos casais às vezes querem engravidar, né? Ou fazem tratamento e não engravidam. Então, não é só o querer engravidar. Existe algo por trás disso, existe algo muito maior, muito mais amplo, né? Uma arquitetura, um querer de um outro lugar, né?
Então, não depende só da gente, quero engravidar ou não quero engravidar, né? A gente sabe disso. Mulheres que usavam DIU e engravidaram, mulheres que tomavam pílula e engravidaram, pessoas que tentam e não conseguem engravidar. Então, o que é que está por trás disso? Então, é muito bonito respeitar isso como algo divino, sabe? Então, quando a mulher consegue olhar para tudo aquilo que foi de bom, né, e guardar aquilo que foi de bom, ela, quando olha para essa criança, ela não olha projetando a raiva que ela tem do homem, ou ele não olha para a criança projetando a raiva que ele ainda tem dela, né? Então, fazer esse trabalho de valorizar e de respeitar o outro já ajuda muito para que a separação de fato possa acontecer com respeito. Porque muita gente fala que a separação aconteceu com respeito, mas ainda não aconteceu com respeito. E daí a gente vê essa bagunça, né? Então daí vão para a justiça, porque, obviamente, e tem que ir, né? E eu não sou contra isso, muito pelo contrário, mas não adianta só ir para a justiça sem olhar o que está por trás disso. O que ainda falta, que posicionamento falta. Quando o que se separou sente culpa, né, ele perde força perante os filhos. Então, quando a gente vê que um relacionamento, eu consigo reconhecer e dizer para o outro também, olha, eu errei nisso, naquilo e naquilo outro, essa é a minha parte, né? Então eu fico com essa parte que eu errei. E a parte que você errou e que acertou, eu também deixo com você. Mas eu não tomo para mim toda a culpa do término de uma relação. Mesmo porque o que decide terminar, geralmente não é o que queria terminar. O que não decidiu terminar, ele empurra de forma secreta a separação, mas ele não toma a atitude. Então, isso muitas vezes a gente vê numa constelação, que o que queria separar era o que se sente prejudicado, porque ele provocou a separação e o outro só pediu o divórcio. Então, quando a gente vê isso, né, que um às vezes não está disponível porque olha para os mortos da família, porque ainda olha para a relação dos pais, né? Então, quanto uma relação passa pelos emaranhamentos de cada um, né? Por isso que essa matéria do Fantástico, maravilhosa, com esse meu amigo Sam Storch, esse juiz que conseguiu colocar a constelação no judiciário, né? Quando conseguem ver realmente o que está acontecendo por trás ali, né? E o que é que pode ser colocado em ordem. E o que falta sempre é o essencial, olhar para o essencial. Ah, mas ele deixava a roupa jogada em casa. Isso não é essencial. Então, quando uma relação já não olha mais para o essencial, ela, então, não tem por que existir. Mas quando a gente, no momento tanto de se conectar com o essencial, de se unir quanto de se separar, né, da mesma forma que a gente entra, a gente pode sair com amor. Se nós entramos com um intuito de amor, a gente também pode sair com esse amor. O amor pode continuar, mesmo que o casamento não continue. Mas o que acontece geralmente? Existe toda uma dinâmica do pai ter raiva da mãe e, por ter raiva da mãe, ataca o filho. A mãe ter raiva do pai, por ter raiva do pai, então usa o filho. E isso é uma coisa medonha, horrorosa, porque isso traz prejuízos muito grandes para essa criança. Então, quando os pais conseguem saber disso, ter consciência disso, quando tem um juiz que também mostra, um mediador que mostra, um constelador, um facilitador, ou, de repente, o próprio advogado, que hoje também tem muitos advogados que conhecem constelação, então eles podem resolver o problema do casamento, os problemas materiais, as coisas que têm que ser realmente partilhadas e decididas de uma forma, de um nível, de um conhecimento mais amplo, né? Agora, no caso dessa moça, quando ela fala para mim, a minha filha pega a foto dele, Simone, porque esse homem, ele bebe, ele é alcoólatra. Então, a filha faz um movimento, ela está com dó do pai, né? Então, como foi a mãe que tomou a decisão da separação por causa do alcoolismo, então a filha sente que o pai é um coitado, ela sente internamente isso, ela tomou partido do pai. Então ela tem dó do pai, porque o pai é um alcoólatra.
Quando a mãe consegue dar um lugar, né, a ele, independente do alcoolismo, internamente, ela consegue ficar firme na decisão que ela tomou, né? Porque da forma como estava, pode haver amor, mas se tem uma desordem, se o alcoólatra ou a outra pessoa que tem um problema maior, seja um problema sexual ou um outro problema, não busca ajuda, o outro tem o direito de terminar a relação com firmeza, né? Porque a dó, né, ou o dó, é como se eu tirasse, eu tiro a dignidade do outro quando eu sinto dó. Então eu também não faço, o amor, nesse caso, vem depois da ordem, e primeiro tem que vir a ordem, né? Então, uns podem ajudar aos outros, sim, mas desde que o outro queira também. Agora, se a parte do outro não é feita e se a parte do outro prejudica algo, então o amor tem que vir depois, a ordem precisa vir primeiro. Então, o que veio para eu dizer para ela era assim, veio assim, porque essa menina, ela está fazendo uma inversão de hierarquia no sentido de eu choro por você, eu morro por você, os filhos fazem esse movimento. Eu entro em depressão por você, pai, né? Então, o que eu falei para ela, e ela chorando junto com a menina, sem saber o que fazer. A primeira coisa é, filha, a gente pode sim, eles tinham ido numa igreja e ela falou, mãe, eu pus o nome do meu pai em oração. Ok, então a gente vai fazer orações para o seu pai, né? Os adultos e as crianças passam momentos difíceis, porque isso é uma realidade, né? Então, uma criança às vezes fala, hoje eu não estou afim de falar com aquela amiguinha, hoje eu não estou tão bem para estudar. É uma realidade. Assim, os adultos também passam fases difíceis. Então, o pai está passando uma fase difícil. Mas se a gente tem dó dele, a gente não pode mais ajudar. A gente tira a dignidade, a gente sente que ele é inferior e não é verdade. Então, ao invés de a gente ter dó do outro, o que a gente tem que ver, olhar a força que o outro tem. Porque ele tem muitos talentos, ele é um excelente profissional, ele é extremamente carinhoso, é um excelente pai também. Foi um excelente marido, mas tem esse problema que ele precisa resolver, né? Então, quando ela consegue mostrar isso de uma forma madura e firme para a filha, fala, filha, a gente pode sim, só que a gente pode ajudar o seu pai amando o seu pai da forma como ele é, né? A gente pode amar o seu pai numa oração, a gente pode mandar mensagens energéticas de pensamento, de que está tudo bem, que a gente continua aqui, quando você puder voltar, você vai voltar. E principalmente, essa filha tem que saber que esse pai é maior, que ele tem pai e mãe, que ele não é uma criança, né? Ele tem pai e mãe, ele é maior do que ela. Então, ela está já começando a inverter, querendo ser a mãe do pai, né? Quando tem dó, coitadinho do meu pai, então eu sou mais forte, vem aqui, pai, que eu que seguro você. Não. Então, a mãe pode colocar, quando a mãe também não tem dó, quando a mãe não sente culpa porque ela pediu o divórcio, ela pode deixar as coisas em ordem para a filha. Filha, o seu pai tem essa dificuldade, mas isso só ele pode resolver. O seu pai é uma pessoa forte, trabalhadora, ele é carinhoso, amoroso, mas ele está passando um momento difícil. Então você, filha, também tem que ter firmeza de respeitar esse tempo do seu pai. Eu estou aqui com você, não substituo o seu pai, mas você também tem que saber lidar com a falta do seu pai, né? Porque também é uma experiência para essa criança, ela também não nasceu nessas condições por acaso. Então, é ensinar a criança a lidar com a situação, não esconder a situação, não fugir da situação, mas ensinar a criança a ter firmeza, a saber agir com sabedoria. E as mulheres sabem agir com sabedoria, mas precisa também trabalhar essa parte energética, ao invés de ficar só na parte física, naquela coisa, o que os olhos estão vendo, então eu estou com raiva. Não, trabalhar oração, firmeza, olhar para ele com respeito, como um ser humano que está passando por uma dificuldade, porque quem tem um vício se sente preso a algo. Falta o pai para esse homem, e daí ele não consegue ser o pai para essa criança. Então isso é uma coisa que já vem
de outras gerações. Mas quando essa criança pode olhar para o pai e falar, olha, também ele tem pai e mãe, mas ele sente falta do pai dele, ele também não teve a força do pai, filha. Então agora ele não consegue estar tão presente, mas ele já esteve muito mais presente para você do que o pai dele esteve para ele, né? Então, aquilo que a criança sente de firmeza da mãe, de eu também tenho que saber lidar com a falta que meu pai me faz, eu posso ter um ursinho que eu abraço e penso no meu pai e agradeço o meu pai. Né? Então, lógico, lidar de uma forma lúdica com a criança, mas com firmeza. É isso que precisava ser dito hoje, com firmeza, certo?